Estamos começando aqui. Olha só para falar para você. Então, semana que vem tem feriado, né? Tem. Eu vou postar para vocês no sábado uma aula. Vou ver se eu consigo acabar isso aqui, tá? Senão eu vou postar uma aula no sábado online lá para vocês. E na outra, eu vou postar outra aula no outro sábado, uma outra aula online. Não sei se o senhor vai dar. Aí vai ser daqui para a próxima 3 semanas. Eu só vou ver vocês daqui 3 semanas, dia 1º de julho. Porque... Então, assim, eu preciso que vocês vejam isso, porque logo em seguida a gente tem que fazer prova. Fazer prova desse assunto. Eu preciso falar e tem uma questão da questão de ácido, etc. E aí com certeza, eu vou ter corrigido a prova de vocês. Com certeza. Tá? O professor Leandro vai fazer aplicar uma atividade para vocês. Eu estou vendo, se ele for aplicar uma atividade, tipo um trabalho e tal, eu até falei para ele, se você for aplicar alguma coisa para os alunos, eu falei que ia dar um trabalho para eles. Então, de repente, a gente transforma seu negócio aí como um trabalho para eles. Professor, então dia 24 o senhor não... Não, mas a dele é direcionada, é PH, é cálculo de Professor, PH. dia 17 é posição rotativa, dia 24 o senhor não vem. Não vem porque é feriado aqui na cidade. Feriado em Aracruz? Dia de São João Batista. Ah, o padrão da cidade. Ah, tá. Então o senhor vem só dia 1º. Pra mim eu vinha dia 24, mas é dia de São João Batista, não posso, senão... Mas assim, então nós vamos... vou postar isso aí no sábado. A prova, eu não vou corrigir esse final de semana porque eu vou preparar essa apresentação, depois eu vou corrigir para vocês. Depois eu vou verificar como foi a prova. A prova foi basicamente aquilo que eu passei para vocês, daqui. Inclusive daquela prova que eu coloquei. Eu fiz uma outra prova em cima, mas foi mais ou menos aquilo lá. Professor, uma pergunta. O senhor vai, assim, considerar... Se eu achou ruim, o senhor vai contar logo o que o senhor fez? Não, eu não corrijo assim, mas eu vou ter que ver... Não corrijo desse jeito. Só porque errou um, vou dar 0. Eu tenho pontuações lá. Depois, quando eu corrigir e fazer o gabarito, eu vou colocar lá no... Não, eu já fui mal, agora eu não sou mais não. Eu já matei muito aluno, agora eu não mato mais não. Marquês, então grava aí, ó, dia 24, não tem aula, viu? Não tem lá. Dia 17, mas tem no sábado, online. Bem, o que a gente... Assim, o que nós vimos, né? O que nós estamos vendo? A gente está falando sobre ligações químicas. Nós vimos, na semana retrasada, eu falei sobre ligações iônicas. Na semana passada, eu comecei falando de ligações covalentes. Na semana retrasada, eu falei de interações entre elementos químicos que tinham a tendência, um deles, de perder elétrons, o outro de ganhar elétrons. Então, um tinha uma afinidade eletrônica muito alta, o outro tinha uma afinidade eletrônica muito baixa. E isso, quando eles interagiam, como existiam os elementos que tinham tendência a perder elétrons, a tendência desse elemento de perder elétrons, ele perdia elétrons, e aquele que tinha a tendência a ganhar elétrons, ganhava elétrons. Né? E aí, o que aconteceu é que você tinha uma ligação iônica porque tinha interações eletrostáticas entre esses elementos. E esses elementos que interagem por interações eletrostáticas não podem ser chamados de moléculas. Não são moléculas. São substâncias iônicas que interagem por meio de interações eletrostáticas, chamadas de ligações iônicas, que se reproduzem quando sólidos sob grandes distâncias e sob várias direções, formando compostos cristalinos. A maioria dos compostos iônicos são cristalinos. Tem compostos iônicos que não são cristalinos. Eu mostrei para vocês compostos moleculares que são também cristalinos. E compostos moleculares que não são cristalinos. E a gente viu toda nessa seara, vimos o que era um retículo cristalino, o que era uma célula unitária, calculamos lá quantos íons tinha dentro de uma célula unitária, vimos a forma mínima de representar esses elementos químicos, e depois eu comecei, e vimos a forma de representação desses elementos químicos chamada de estrutura de Lewis. Depois a gente começou a ver ligações covalentes entre elementos químicos que têm tendência a sempre ganhar elétrons, que têm alta afinidade eletrônica. Nessa situação, esses elementos químicos compartilham elétrons, que são compartilhados entre os núcleos.
E aí você vai ter na região entre os núcleos uma presença de uma densidade eletrônica maior. E você tem, então, elétrons que estão sendo compartilhados entre os núcleos e elétrons que não estão sendo compartilhados, que são isolados, que estão livres. Vimos como montar uma estrutura de Lewis para ligações covalentes. Vimos uma regra chamada regra ou método de Clark. E vimos também o cálculo da carga formal. Essas duas coisas juntas permitem a gente definir se na estrutura você vai ter só ligação química simples, se vai ter ligação dupla ou tripla, ou se vai ter o núcleo, o átomo central, tendo mais do que 8 elétrons. Estão lembrados disso? Sim. Vimos isso na última aula. E depois disso, vocês acabaram, alguns termos que saía, eu vi um pouquinho sobre geometria, questão da geometria molecular, que está vinculado. Eu até postei a aula, tá, gente? Já. As duas aulas, já. Também tá. Tá, e a aula também, a passada e a retrasada. A passada eu vi hoje. Falei de todas. E falei todas. Todas. Falei todas. Todas as geometrias, inclusive as que não se falam, com base na orientação dos elétrons. Mas a geometria é definida em função dos átomos ligados. Mas veja bem, o que define, na verdade, depois para você dar nome, primeiro é a configuração dos elétrons em torno do espaço. E aí você vai ver se tem átomo ou não ligado. E aí você vai dar o nome para a geometria pelos átomos que estão ligados. E isso daí a gente deu o nome em função de uma teoria chamada teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Falei lá para vocês. A repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, repulsão de elétrons compartilhados com outros elétrons compartilhados, é menor essa repulsão do que a repulsão entre elétrons compartilhados com elétrons não compartilhados, que vai ter uma repulsão também menor em relação a uma interação entre elétrons não compartilhados com outros, elétrons não compartilhados com outros elétrons não compartilhados. Então, assim, o que eu estou querendo falar é o seguinte: a repulsão entre pares de elétrons livres é muito maior do que qualquer outro tipo de interação de pares de elétrons. A repulsão. E isso faz com que essa teoria mostre que tem que ter ângulo entre os átomos para diminuir essa energia repulsiva. Foi isso que a gente viu. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre polaridade das ligações. Veja, quando eu estava falando para vocês sobre átomos que se ligam e têm tendência a compartilhar elétrons, eu falei para vocês, nesse momento que eu estou falando com vocês, nós não vamos entrar na seara se um átomo tem maior afinidade, eletrônica do que o outro. Lembra que eu falei isso? Nós não vamos entrar nessa seara. Só um minutinho que me tiraram aqui, né? Um momento. Vamos ver se eu vou compartilhar de novo. Eu sei que vocês querem que a aula acabe rápido, mas não me tirem daqui, por favor. Aí, pronto. Aí, mas nós temos que levar em consideração isso. Quando você tem dois átomos e os átomos não são iguais, vai haver um átomo que tem maior tendência a puxar elétron para ele do que o outro. Por mais que eles estejam compartilhando esses elétrons, esses pares de elétrons vão estar mais próximo do átomo que é mais eletronegativo. Aquele átomo que for mais eletronegativo vai puxar esses pares para mais próximo dele. Quando isso acontecer, o que vai se suceder? A molécula vai estar mais rica em elétrons de um lado e menos rica de elétrons de outro lado. Isso cria um dipolo. Você vai ter um polo mais rico em elétrons, que é uma carga negativa, um outro polo que vai ser positivo, ou seja, deficiência de elétrons. Beleza? E isso é gerado por quê? Porque você vai ter átomos que têm
Eletronegatividade diferente. O que é eletronegatividade? A capacidade de um átomo puxar elétrons de uma ligação química para si. Então, entre dois átomos, o número atômico maior, o número atômico sendo maior, ele puxa mais o elétron. Ou não necessariamente vai ter que ser só por ele ter o número atômico maior. se for no mesmo período, ele vai puxar mais o elétron. Se for no mesmo período, porque se tem maior número atômico, tem maior quantidade de próton, maior quantidade de carga positiva no núcleo, vai puxar mais. O período que você fala é um S, 2 S? Período é na tabela periódica. Ah, São as linhas. Se estiver na mesma linha, beleza. Se você estiver na coluna, conforme você vai aumentando a coluna de baixo para cima, aí não, porque você está se distanciando do núcleo. Aí a eletronegatividade não aumenta não, diminui. E aí já fala sobre o elétron lá da... Então, assim, isso que você está falando é verdade se você estiver na mesma linha da tabela periódica. Beleza? Veja bem aqui, eu tenho um exemplo aqui, ó. Ácido clorídrico. Deixa eu dar uma sugestão para quem, porque eu sei que tem gente que vem cansada aqui. Tem várias táticas para você não dormir. A primeira é mastigar com chiclete. Aí dá fome. Não, mas você não dorme. Você não dorme. Mas também não dá para mastigar 4 horas de chiclete. A segunda é escrever. Você tem que ficar. E a terceira é ficar de pé. Que ninguém dorme. Então, se ficar com sono, quiser ficar de pé lá, também pode ficar. Sim. Agora, também se dormir não tem problema, porque eu não vou acordar também. Olha... Então, assim, aqui eu tenho uma molécula que é o ácido clorídrico. Você já foi no laboratório? Já trabalharam com solução de ácido clorídrico? não, ainda não. Já com ácido clorídrico já trabalhou? Tá, gente, que não. Vocês. Ácido clorídrico é essa molécula aqui. Olha só, o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. O cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Tem uma afinidade eletrônica maior, mas tem uma eletronegatividade maior do que o hidrogênio. Eles podem compartilhar elétrons. Só que como o cloro tem maior tendência a puxar o elétron para si, os elétrons não estão igualmente compartilhados aqui. Significa que os elétrons não estão aqui no meio. Não estão no meio. Eles estão mais... Calma aí. Isso, não é alfa, não, é gama, mas é uma letrinha só para representar a polaridade. Eu já vou falar, mas é polaridade. Os pares de elétrons compartilhados. Lembrando, esse risquinho aqui significa que tem 2 pares de elétrons aqui sendo compartilhados. O par de elétrons não está onde está o laser. Não está. Por que não está? Porque o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, esse par de elétrons vai estar muito mais próximo do cloro do que o hidrogênio. Por estar mais próximo do cloro, a molécula vai ficar polar de um lado, ou seja, vai ter um dipolo negativo de um lado e um dipolo positivo do outro, porque aqui o hidrogênio vai sentir que os elétrons se afastaram dele. E o cloro vai sentir que os pares de elétrons se aproximaram dele. Beleza? Essa molécula é chamada de uma molécula polar. Uma molécula polar. Existem moléculas que têm polaridade, existem moléculas que não têm polaridade. Beleza? São chamadas de moléculas apolar. Moléculas polares que apresentam dipolos, que são representados por essa letrinha chamada gama, negativo porque é o polo negativo, positivo porque é o polo positivo. Veja que essa seta que está apontando, ele aponta para onde está a concentração do elétron. E esse mi aqui, essa letra grega, é só para representar o momento de dipolo. Que depois vocês não precisam ver, porque vocês vão ver isso aí em física. Isso é um momento de dipolo, é uma física, só para indicar, é um vetor. Vocês vão ver isso daí em física, acho eu. Vocês vão ver vetor em física. Por que vetor? Porque elétron está no espaço
E o elétron, lembra que a gente não tem como precisar aonde ele está. Mas para a gente fazer cálculo, a gente precisa colocar um direcionamento dele, x, y e z. E como a gente faz isso? Cria um vetor. Um vetor que aponta, o elétron está aqui. Esse vetor aqui, ó, que eu estou mostrando o elétron, ele vai ter uma coordenada x, y, z. Beleza? Professor, então, para saber. Nossa, é. Nossa, obrigado. Obrigado. Professor, então, para saber se o átomo é mais polar que o outro, a gente pode ir pela eletronegatividade. Aí Eletronegatividade. vai saber se ele é mais polar. Exatamente. Se ele é mais polar, o quarto elétron vai estar mais próximo dele. Mais do elemento mais eletronegativo. E ele vai ser um dipolo. Ele vai ser uma molécula que tem dipolo. Ela é uma molécula polar, uma molécula que tem dipolo. Dipolo positivo e dipolo negativo. Ô, professor, vai ser específico do ácido clorídrico ou posso pensar em todos os ácidos, no caso do hidrogênio? A maioria dos ácidos são polares. São polares. Agora, quando a molécula é muito grande, tem que analisar com cuidado quando a molécula é grande. Porque ela pode ter uma polaridade de um lado dela. Só. Então aqui você vê, essa molécula é pequena, mas tem molécula grande. No caso, seria dipolo positivo ou negativo? Como a gente olha isso? Aqui negativo, aqui positivo. Molécula polar. A molécula, você fala molécula polar. Ela tem um dipolo negativo e um dipolo positivo. Veja bem, aqui é só para mostrar, para representar. Veja bem, isso aqui é uma molécula apolar. Ácido clorídrico, Cl2, cloro. 2 átomos iguais. Os 2 átomos têm a mesma polaridade. Tem a mesma, os 2 átomos têm a mesma eletronegatividade. Puxa os elétrons de maneira igual. Ou seja, os pares de elétrons vão estar igualmente compartilhados aqui no meio. Perceba que a distribuição da nuvem eletrônica, onde fica o elétron, ela é mais gordinha aqui no meio e mais fininha aqui, ó. Por quê? Porque a tendência é que os elétrons estejam aqui, compartilhados. Agora, o ácido clorídrico não. Você vê que a concentração dos elétrons está mais aqui próximo do cloro do que do hidrogênio. Percebe? Percebe que eu tenho só uma ponta aqui e aqui está mais gordinho aqui desse lado? E aí é o que eu falei para você. Aqui é um dipolo negativo, um dipolo positivo. E na questão do cloro, não existe. O cloro não é uma molécula polar. Ela é uma molécula apolar. O que tem a ver essa questão? Já vou adiantando. O que tem a ver essas questões de moléculas polares e moléculas apolares? Geralmente, substâncias semelhantes se dissolvem em substâncias semelhantes. Quando eu falo semelhante, significa o seguinte: moléculas polares se dissolvem em moléculas polares. Se dissolvem em solventes polares. Moléculas apolares se dissolvem em solventes apolares. É muito difícil você ter moléculas polares se dissolvendo, se misturando. Olha só, é muito difícil você ter moléculas polares se dissolvendo, se misturando com moléculas apolares. Óleo e água. Água é uma molécula polar. Óleo é uma molécula apolar. Acho que vocês já misturaram a água com óleo para ver o que acontece. Eles se misturam? Se se agitar, vai acontecer o quê? Água com óleo. Uma espumeira inicialmente. Depois quebra. A espumeira separa a água de óleo, não mistura. Água com etanol mistura? Mistura. Em todas as proporções. Etanol, né? Etanol. Vai, vou melhorar. Etanol, aquele álcool que você tem na tua casa. Não em gel, porque talvez o gel seja um pouco mais difícil, porque o gel tem outras substâncias lá que pode dificultar. Mas o álcool líquido, o etanol que você tem na tua casa, ele mistura com água em todas as proporções. Etanol é polar, água é polar. Aquele Cl2 não é apolar. O Cl2 é apolar. A Cl2 não vai dissolver. Simples, então, Sempre apolar. Hidrogênio,
é apolar, oxigênio é apolar, nitrogênio é apolar. Beleza? Uma espécie iônica. Uma espécie iônica que tem carga, ela é polar ou apolar? Iônica, tem carga. Vou repetir de novo. Polar, ué. Se a substância não. Se você tem uma substância que é carregada, tem carga, ela é polar. Já tem polo já. Ela não se mistura, então. Não, ela é polar. Ela vai se misturar com quem? Com substâncias que são polares. Quanto mais polar for a substância, mais essa substância tende a dissolver substâncias polares. Quanto mais apolar for uma substância, mais ela vai dissolver substâncias apolares. E menos as polares. Então, por que aqui está falando que os dois cloros ali é apolar? Porque essa ligação química, os dois elementos que são iguais têm a mesma eletronegatividade. E, portanto, os pares de elétrons estão igualmente compartilhados entre os dois núcleos. É porque os pares de elétrons não vão estar mais próximo de um núcleo, eles vão estar exatamente no meio. Aqui não, aqui os elétrons, os pares de elétrons, não estão no meio. Aqui está mais próximo do cloro do que do hidrogênio. Porque o cloro é mais eletronegativo. Beleza? Vamos continuar. Olha só, vou fazer uma análise. Como que a gente faz análise? As moléculas começam a ficar mais complicadas, né? Nem sempre, a gente tem que fazer uma análise, tomar cuidado, porque nem sempre o fato de você ter moléculas que têm ligações polares transforma a molécula numa molécula polar. A gente precisa avaliar isso. Vou repetir de novo, nem sempre moléculas que têm ligações polares, elas vão ser polares. Beleza? Vamos lá ver aqui, ó. Aqui é uma molécula de água. Molécula de água. Oxigênio, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. Beleza? O oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então o oxigênio arrasta os pares de elétrons para o mais próximo deles. Por isso que você está tendo essas duas setas aqui, falando que os pares de elétrons vão estar mais próximos do hidrogênio. Por isso que o hidrogênio, você está vendo que tem 2 γ1, o negativo? Por que 2 gama negativo? Porque o oxigênio vai receber, os pares de elétrons que estão sendo compartilhados com o hidrogênio vão estar mais próximos do oxigênio. E o hidrogênio, em contrapartida, vai ficar mais positivo. Então, essa molécula... Veja bem, como a gente sabe se a molécula é polar? Eu preciso somar esses vetores. Se você somar esses dois vetores, uma somatória desses dois vetores é feita dessa maneira. Vou tentar fazer aqui, né? Não sei se eu vou conseguir. Se eu não conseguir, eu vou no quadro. Quando você tem a somatória de dois vetores, você tem um vetor que está aqui e você tem um vetor que está aqui assim. Beleza? Você coloca a cabeça de uma seta no final de uma outra seta. E a somatória, você parte daqui para cá. Ó. Esse aqui é o vetor resultante. Esse daqui. Eu vou colocar aqui como resultante. Tá vendo? Isso aqui é o vetor resultante. Está apontando para cima. Significa o seguinte. Esta molécula, a molécula, ela tem um dipolo negativo, que a seta aponta para o dipolo negativo. Um dipolo negativo aqui e um dipolo positivo aqui embaixo. Beleza? Essa molécula é uma molécula polar. Água é uma molécula polar. Eu sei que o negativo está em cima. Porque é da ponta da seta. A ponta da seta aponta para onde tem a concentração da carga da concentração do negativo. Da concentração do negativo. Aponta para o lado onde tem a maior concentração de pares de elétrons. A seta não aponta mais elétrons. Aí ele puxa mais elétrons. Sinal de menos. Onde tem o sinal de menos. Que é onde eu vou ter uma concentração maior de pares de elétrons. Vai estar mais deslocado, vai estar mais próximo. Vou analisar outra aqui, ó. Professor,
Exatamente. Aqui eu tenho trifluoreto de nitrogênio. Preste bastante atenção no seguinte: quem que é mais eletronegativo? Nitrogênio ou flúor? Flúor. Flúor é mais eletronegativo. Se o flúor é mais eletronegativo, o flúor vai arrastar os pares de elétrons que são mais para próximo dele. Então ele vai ficar com o polo negativo e o nitrogênio com o positivo. Preste bastante atenção assim, aqui eu tenho que somar 3 pares de elétrons. Aqui já está tridimensional, eu não vou conseguir fazer tridimensional para vocês. Quando soma os 3 vetores aqui, ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui, vocês viram o ponto vermelho? Tá pequenininho, né? É sempre... Exatamente. Ô, meu filho. Então você tem aqui esse vetor apontando para cá, esse vetor apontando para cá, esse vetor apontando para cá. Quando você soma esses 3 vetores, vai ter um vetor resultante para baixo. Para baixo, ele apontando para baixo. Significa que para baixo eu tenho uma concentração de pares de elétrons. Então a molécula tem uma densidade eletrônica maior para baixo e uma falta de elétrons na parte de cima da molécula. E é isso mesmo. Você vai ter uma carga de elétrons mais próximo do flúor e uma falta de elétrons do lado do nitrogênio. Essa molécula é uma molécula polar. Tudo bem? A gente vai pensar desenho. Vai. E fazer essa análise que eu estou fazendo. Próximo, veja bem. Clorofórmio. Já ouviram falar em clorofórmio? Tem gente doido que cheira clorofórmio. O tal do loló, é clorofórmio com... Já ouviram falar essa palavra de loló? Não, professor, que não. Tem gente que cheira clorofórmio. Lança perfume. Já ouviram falar de lança perfume? É clorofórmio, é essa molécula aqui que mistura com outras coisas. Não façam isso, cancerígeno, tá? Clorofórmio. Carbono interage com hidrogênio, cloro. Primeira coisa, entre cloro e hidrogênio, quem que é mais eletronegativo? Cloro. Cloro é mais eletronegativo. Os elétrons vão estar mais próximos de quem? Do cloro. Por isso que a setinha aqui está apontando para o cloro. Depois, entre hidrogênio e carbono, quem é mais eletronegativo? O carbono. Por isso que a seta aponta aqui para o carbono. Olha só tem seta apontando para baixo. Você vai somar a seta, vai dar uma resultante para baixo. Aonde o dipolo negativo está para baixo e o dipolo positivo para cima. Então essa molécula aqui na parte de baixo dela tem um dipolo negativo e em cima um dipolo positivo. É isso. Essa molécula é uma molécula polar. Quando eu falo que ela é uma molécula polar, não entenda que a polaridade dela é a mesma da água. Simplesmente ela é uma molécula polar, mas a polaridade dela é diferente da polaridade da água. A água é muito mais polar, por exemplo, que o clorofórmio. Beleza? Não entenda assim, o clorofórmio vai dissolver a água. Mesmo porque o clorofórmio, por exemplo, não se mistura com a água. E é uma molécula polar. Beleza? Ela não se mistura, a mesma coisa do óleo também com a água. Porque ela é polar, mas a polaridade dela não é tão grande como a da água. Então, mas a gente não pode classificar ela só por questão de ser uma substância simples ou... Como assim? Melhora aí sua pergunta. Não, existem mais critérios para saber se... Mais critérios, não é só, porque ela é polar. O critério geral é o seguinte: polar dissolve polar. Mas o clorofórmio e outras moléculas, você tem que avaliar essa polaridade. Você vai ter a molécula de água dissolvida em clorofórmio. Pouquinho. Aliás, quando a gente fala assim que... cloreto de sódio não dissolve muito em etanol. Não, dissolve um pouco, mas não dissolve muito, mas dissolve um pouco. Falar que é insolúvel... A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala assim, a substância é insolúvel. Não é que é insolúvel. Por exemplo, a água não dissolve em óleo. Não, dissolve um pouquinho. A gente nem vê, mas dissolve um pouquinho. Aquele pouquinho que você não vê. Nem faz diferença, mas dissolve um pouquinho. Mas por que dissolve um pouquinho? Porque por mais polar que a água seja, ela vai tender a interagir com as moléculas do óleo.
mas essa interação é pequena. Como é pequena, não vai interagir muito e não vai dissolver muito. O clorofórmio é polar. A água é muito mais polar. O poder da água, que a gente chama constante dielétrica, ou seja, a tendência da molécula de água em provocar uma alteração na nuvem eletrônica de outras moléculas é muito maior do que o clorofórmio. Quanto maior for a tendência de uma molécula causar uma alteração na nuvem eletrônica de outra, maior a capacidade dela de dissolver. Professor, nós sabemos que eles misturam uma certa quantidade de etanol na gasolina, certo? O etanol é polar. O etanol é polar. A gasolina já não é polar. Não, é bem apolar. Bem apolar. Mas você não vai conseguir o etanol não é totalmente miscível. Totalmente significa em todas as proporções na gasolina. Não. Ele não é miscível em todas as proporções. Sempre é Já é uma composição de várias substâncias. Vai ter. Hã? A gasolina já é uma união de várias substâncias, né? A gasolina é uma mistura. A gasolina já é uma mistura. Né? A gasolina já é uma mistura. A gasolina não é. Não tem uma substância na sua. A base dela seria querosene. Tem querosene também, mas tem outra substância com 8 átomos de carbono, com 6. Quanto mais moléculas com 8 átomos de carbono, maior a octanagem dela. Melhor é a gasolina. Mas a gasolina sem qualidade você vai ter de 6, vai ter de 7, vai ser de 6 carbono, 7 carbono, 5 carbono. Isso vai diminuindo a eficiência da gasolina. A gente, talvez você seja da época que a gente tinha a gasolina pura. E eu sou também de uma época, quer dizer, eu era pequenininho, mas eu lembro que meu pai colocava gasolina e era só gasolina, não tinha etanol. Que falava que era gasolina azul. Seria te pedir muito para você desenhar aqueles. Como que está indicando para baixo, naquele segundo exemplo, tem uma seta ficar na ponta da outra. É porque é tridimensional. Tridimensional, eu não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. Conseguiu? Isso daqui é o x, y e z. Quer dizer, se eu arrastar isso aqui para cá e eu arrastar isso aqui, ó, para cá, ó, se você pegar daqui para cá vai dar uma reta. Entendeu? Para desenhar. Mas aí é tridimensional, entendeu? Eu coloco aqui é 2 dimensões. Só que veja, isso não está no plano aqui, ele está aqui, entendeu? Ele está fora do plano. É difícil da gente ver isso. Então, como a gente vai ter que desenhar? Não, eu não. Assim, você vai verificar o seguinte: quando tem moléculas iguais, não é desenhar, é no raciocínio em termos dessa. Imagina o seguinte: você tem a molécula, essa aqui, ó. Isso aqui é NH3. Quem que é mais eletronegativo? Nitrogênio. Aqui você tem estou mostrando a questão do nitrogênio para eles. É a mesma coisa não. É o sentido inverso do NF3. É o NH3. É o sentido inverso do NF3. Você tem todas as setas para cima. Todas as setas para cima. É uma molécula polar ou apolar? Todas as setas para cima. Polar? Tem que ser polar, ué. Porque o N é o mais eletronegativo. É. Na somatória. Não é a somatória. Na somatória. Ué, você imagina, você tem uma seta para cima, aí você tem uma outra seta para cima, e por mais tridimensional. Imagine que eu tenho uma seta aqui, ó. A hora que você passar daqui para cá, ela vai estar apontando para cima. E teria Entendeu? uma molécula que seria tipo 2 setas para cima e uma para Calma, baixo? tem. Calma aí. Aqui, ó. Aqui, ó. 3 para baixo, uma para baixo. Agora vamos ver outras moléculas. Moléculas apolares. Até eu mostrando só moléculas polares. Vou mostrar moléculas apolares. Você entendeu? Entendi, eu só pensando se eu mudar um pouquinho a direção da seta, vai dar? Não, vai dar para cima. Pode ser
uma seta um pouquinho para lá, mas vai para cima. O sentido vai ser o mesmo. Só pode, ela pode estar aqui assim, ó, ou assim, mas tá para cima. Uma seta meio torta. Ou seja, quando significa... Não, tem as laterais lá também, ó. Ela aqui é apolar, né? Já vou falar. Mas assim, as setas, o que vai acontecer dentro das moléculas polares, se você vê que tem setas tudo para cima ou para baixo, ela é uma molécula polar. É uma molécula polar. Agora veja bem isso aqui, ó, do CO2. Carbono e oxigênio. Quem que é mais eletronegativo? Tá, olha, já tá até marcado aqui. Quem que é mais eletronegativo? O oxigênio. Por que o oxigênio é mais eletronegativo? Vamos ver aqui por que o oxigênio é mais eletronegativo. Vamos abrir uma tabela periódica aqui. Olha só. Olha onde está o oxigênio. Pô, bicho, desculpa aí, eu vou ter que... Acho que se eu baixar fica melhor, não fica? Porque do jeito que está aqui, eu esqueci. Vocês não falam nada? Vocês têm que falar, professor, não tem enxergar. Olha só. O oxigênio... Você tem que olhar aqui, voltando, né? Voltando. Carbono, vocês sofrem, vocês não... Carbono, é que eu não abaixei o... Eu nem sei como chama isso aqui. Como chama isso aqui? Enfim, é o... A tela. Não abaixei a tela. Aqui vocês estão verificando carbono e oxigênio. Olha aqui, onde está o carbono e o oxigênio. Na mesma linha, no mesmo período. Quem que é mais eletronegativo? Aquele que tem maior número atômico. Porque vai ter mais carga positiva no núcleo para atrair o elétron. Ora, se o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, os pares de elétrons que estão sendo compartilhados aqui, que tem 2 pares, cada risquinho tem um par. Os pares vão estar mais próximo do oxigênio. Mais próximo do oxigênio. Por isso que essa carga negativa aqui, ó. Beleza? Mais próximo significa esse átomo aqui tem mais possibilidade de puxar para ele os pares de elétrons que estão sendo compartilhados aqui no meio. Puxar é puxar mesmo. É os pares ficar mais próximo dele. E o carbono vai sentir falta desses elétrons. Então ele vai ser um polo positivo, porque ele vai sentir que ele está perdendo o elétron. Perdendo significa que os elétrons estão mais longe dele. Ele não chega a perder, ele só sente. E o oxigênio vai sentir que os elétrons estão mais próximo dele. Mais próximo. Por quê? Porque ele tem o elétron que é dele, mas tem o elétron do carbono. Por isso que ele sente que ele está ganhando elétron. Por isso que ele fica negativo. Tá entendendo? Tudo bem? A mesma coisa com o outro oxigênio. Mesma coisa. Vai sentir que tá os pares de elétrons mais próximos dele, vai ficar negativo. E o carbono positivo. Agora, presta atenção na seta. Cada um indo para um lado. Oxigênio de um lado, oxigênio do lado, carbono no meio. O que vai fazer se eu somar essas duas setas? Nada. Já brincaram de cabo de guerra? Se você tiver duas pessoas puxando, uma de um lado, outra do outro, com a mesma força, você vai acontecer alguma coisa? Não, você não vai sair do lugar. Conclusão, isso aqui é uma molécula polar. Beleza? Polar. Apolar. A idade. Apolar. A idade é difícil, né? Não sei, não sei. Eu também. Olha pra você, vou ter que tomar um fosfosol. Apolar. Oi? Mas quem é apolar? Eu também preciso tomar. O que você tá tomando? Eu preciso tomar mesmo. Ai. A gente, quando começa a descer a ladeira, minha filha, o negócio parece que vai, desce sem freio. É um negócio...
Mas vamos lá. É assim mesmo. Até os 100 anos nós temos chão. Bom, tá bom. Né? É, 41? tá bom, né? Faz um caminhozinho. Diz bom um ainda. diretor geral, não posso falar porque tá gravando aqui, um diretor geral que ele vai morrer com 128 anos. Creio, pai. A cigana falou que leu a mão dele que ele vai morrer. Que ele vai morrer assassinado. Vai morrer assassinado porque ele vai ser o traidor. Ele vai estar traindo, ele vai estar com uma moça nova e o marido da moça vai pegar ele. Aí eu falei assim, porra. Vamos lá. Foi eu tô contando o que me contaram. Então vamos lá. Quem já ouviu essa história sabe o que eu tô falando. Vamos lá, uma molécula aqui, ó. Calma aí, gente. Calma que ainda tem tempo ainda. Lamentável. Professor, aproveita e dá uma paradinha. Vamos pro intervalo. Assistir na cantina. Calma aí, é rápido. 5 minutos. Nossa. O bagulho tá tenso mesmo. Com Agora, certeza? A cantina fecha 9 horas. 9 horas? Então vamos fazer intervalo para eu terminar isso aqui. Obrigada.